críticos são muito importantes, alguns até são pessoas cultas, mas elas são muito convencidas que são os donos da verdade, que elas que vão dizer o que você tem que fazer. Eu acho que você tem que errar por conta própria. Faça aquilo que você sentir, realiza teu trabalho. Mesmo que você se ache o melhor do mundo, não tem problema que o tempo vai te botar no teu lugar, né? Quando me fazem essa pergunta de quando eu comecei a trabalhar, eu digo que eu acho que com 3, 4 anos, eu acho que eu queria aprender a tocar piano, mas não tinha piano na casa de meus pais. E aí, de vingança, que eles achavam que primeiro eu tinha que me alfabetizar, eu comecei a riscar com carvão pelas paredes e aí nascia o pintor. Não sei se a história é exatamente assim, mas como a minha família contava uma variação dessas, eu acho que é um ótimo início para quem, como eu, continua exatamente mexendo nas paredes do jeito que eu sei. Eu sei que com 11 anos de idade, mais ou menos, eu já estava começando a colaborar nos jornais, nas páginas infantis dos jornais de Porto Alegre, com contos, poemas, até uma novela eu fiz, que foi publicada ao longo de uns 2, 3 meses, semanalmente saía uma parte. Então vocês veem que eu recebi estímulos, né? Porque se um garoto manda essas páginas para os jornais, primeiro para as páginas infantis, depois para as páginas juvenis, e o pessoal publica, é claro que eu fiquei em pouco tempo convencido que podia me meter em todos os setores. Eu queria fazer cinema, porque eu sempre disse que, como de garoto, eu era levado pela minha tia nas festas juninas perto da minha casa, onde tinha uma tela ao ar livre, e ao longo do mês de junho, em todas aquelas festas, a gente via a história do cinema, pedaços de filmes. Eu vi, aliás, pedaços de filmes que depois eu descobri a origem, que era um Lubitsch feito na Alemanha antes dele ter ido para os Estados Unidos, com a Pola Negra, de 1917, 1918. Eu não tinha nascido ainda, né? Eu nasci em 1920 e eu, desde 4, 5 anos, o cinema, eu diria, eram os meus museus, porque não existiam museus em Porto Alegre, senão um museu histórico que eu acho que nunca me interessei de visitar. Eu sei que eu tinha o que eu chamo de uma presunção que todos os setores eu poderia me dar bem. Isso eu já tinha lido o suficiente para saber que Leonardo da Vinci tinha se metido em todos os setores, que até avião ele tinha inventado, antes de Santos Dumont. Logo, por que eu não podia também? Quando eu mostrei para Portinari, depois do primeiro contato, ele me recebeu na casa dele, viu a minha pasta e perguntou: você quer ser ilustrador ou pintor? Eu disse: eu quero ser pintor. Ele disse: então não é nada do que você está fazendo. Eu era muito influenciado naquele momento pelos grandes ilustradores que a editora Globo tinha em Porto Alegre. E eu, desde garotinho, podia assistir eles trabalhar, e eram pessoas que mexiam muito com toda a minha sensibilidade. Além de todo o trabalho do expressionismo alemão, que devido à colonização alemã no sul, chegava em Porto Alegre, e eu pude comprar, meu pai abriu com meus 11, 12 anos, eu tinha uma conta aberta numa livraria de um velho alemão anarquista como ele, o velho Knistener, Livraria Internacional, e lá eu comprei obras originais da República de Weimar, dos artistas expressionistas alemães, que eu tenho até hoje. Mas quando a opinião do Portinari foi decisiva, me mostrando álbuns, me mostrando quadros e me explicando como é que deveria ser o processo de eu me formar para fazer exatamente pintura e não ilustração, eu ainda fiquei
ele deu instruções para a Maria, esposa dele, que até as 4 eu podia ficar, até as 4, até o fim da tarde, eu podia ficar lá vendo as coisas que ele tinha lá, os álbuns, revendo os quadros, mas que às 4 horas ela me desse um lanche, era café com pão e manteiga, café com leite, né? Que era sagrado naquele tempo. Estou falando de 1939. Eu sei que quando eu vi no relógio que eram 5h30, quase 6, eu me despedi da Dona Maria e fui-me embora para meu hotel e rasguei todos os meus desenhos. E entrei no impasse. Realmente cheguei no Sul, estava inscrito no curso de engenharia pelo meu pai, fiz esse curso há alguns meses, até a chegada do Rubem Braga e da esposa. Ele ia trabalhar num jornal importante de Porto Alegre, fazendo as crônicas dele. E aí eu confesso que foi a presença desse casal que foi decisiva para mim, na medida que eles, conversando comigo, me deram muita confiança no meu trabalho, naquilo que eu estava tentando fazer depois de ter voltado do Rio. E o Rubem, numa crônica que ele faz, a crônica dele era publicada em todo o Brasil naquele momento, ele diz: esse jovem está pintando o fino, nunca mais eu me esqueci dessa expressão. E foi a primeira vez que se falou de mim nacionalmente. Eu passei uns dias no sítio da Tarsila. Eu estou mostrando para vocês que eu nasci de fato com um bumbum para a lua, porque toda essa gente que eu fui encontrando me pôs em contato com gente que foi decisiva na arte contemporânea brasileira. Através do Rubem, eu frequentava a casa do Oswald de Andrade. De repente, o Rubem recebe a visita do Lacerda, que diz: já está se falando muito sobre você, e aquele jeito provocativo dele, eu então fui uma das primeiras vítimas. Ele disse assim: quando é que você faz a tua primeira individual? Eu disse: daqui a 3 meses. E eu, que trabalhava que nem um maluco, quase que eu fiquei intoxicado no meu quarto, quase não, tiveram que arrombar a porta, porque eu pintava a óleo naquele tempo, 4, 5 quadros por dia. Você não me pergunta quando, que eu não sei, porque eu trabalhava, ia nos lugares que eu queria.